Pessoal, Carol, uma das novidades do Plano Safra da Agricultura Familiar é a nova linha do Pronaf para a compra de embriões de gado leiteiro, né? A medida busca melhorar a genética dos rebanhos nas pequenas propriedades. Para explicar como vai funcionar esse programa, a gente conversa agora ao vivo com a secretária de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ana Terra. Bom dia, Ana. Bem-vinda. Olá, bom dia, Carol, bom dia, Valteno. Que bom que com esse nome você já está tão ligada à terra, né? Não, é o nome certo para o lugar certo. Fazendo jus, né? Uma predestinada. Predestinada. Ana, eu acho o máximo esse tipo de investimento, linhas de investimento para essa área, porque você coloca o pequeno produtor em pé de igualdade com quem já está nisso há muito tempo, né? Porque quando você transfere, Carol, um embrião de uma raça de qualidade, depende que tipo de genética que você quer transferir, se é leite, se é carne, aí ele já tem ali o animal, que às vezes não é um animal de grande porte, né? Um animal assim, pobrezinho, mas quando coloca um embrião que vem com qualidade e tudo mais, ele já avança muitos anos, né não, Ana? É isso, Valteno. A gente, com essa preocupação desde o ano passado, inclusive por toda a crise que o setor leiteiro enfrentou, viemos buscando alternativas para que a gente melhore a produtividade mais rapidamente do gado, especialmente do gado leiteiro, né? Nós fizemos algumas experiências que foram muito eficazes, assim, que deram excelentes resultados junto ao UFSCar, né, a Universidade Federal de São Carlos, do campus de Buri, que se dedicou a estruturar esse programa junto com a gente, pensando a atuação junto principalmente a assentamentos do estado de São Paulo, na região de Andradina, do Pontal do Paranapanema, e em Minas Gerais, na região de Visconde do Rio Branco. A gente percebeu, né, e os resultados apontam, que esses processos tradicionais, né, de melhoramento genético, normalmente eles levam mais tempo. Até a inseminação artificial leva mais tempo, porque você não coloca um animal puro de origem. Ao fazer a transferência de embrião, a gente consegue que muito rapidamente aquela família, né, que tem acesso a esse animal, tenha acesso a uma excelente genética, consiga fazer um melhoramento muito rápido da sua produtividade e ainda assim fica com um material genético na sua propriedade que dá condições para ela seguir melhorando o seu gado, né? Então, ter animais puros de origem através da transferência de embrião é fundamental. E outra vantagem que a gente identificou também é que as matrizes, né, elas precisam ser, óbvio, né, animais saudáveis, mas que elas não precisam ter grande qualidade genética. Então, os animais que esses agricultores já dispõem entram nesse ciclo produtivo e passam a ser genitoras aí dessa raça e de um animal muito melhorado, né? Ana, e quais os estados assim que você acha que tem que ter esse maior incentivo, essas linhas de crédito aí? Olha, Carol, a atividade leiteira é a principal atividade leiteira da agricultura familiar hoje. A gente estima que 80% dos agricultores familiares tenham algum gado de leite, seja para consumo próprio ou para comercialização. Então, é uma atividade que está disseminada por todo o Brasil. A gente começou com essas experiências, olhando principalmente o Sudeste, pelas características e pela proximidade, né, pelo grande volume de famílias que tem nas regiões em que a gente atendeu, mas hoje a gente já tem experiências e apontamento de demanda, tanto para o Nordeste, aí especialmente olhando para o Ceará e para o Rio Grande do Norte, para o Centro-Oeste, e o Maranhão também, desculpe, para o Centro-Oeste, o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso já apontaram demandas para nós. A gente tem também demandas no Sudeste todo, né, nos 4 estados e no Sul também. Então é uma atividade, é um programa que deve aí ganhar uma escala nacional e ganhar uma escala nacional muito rapidamente por conta da quantidade de produtores interessados nesse programa que tem demandado a gente também. Uma vez eu acompanhei uma experiência dessa na Bahia, em municípios do semiárido. Então, os proprietários tinham essas vaquinhas que não eram grandes vaquinhas, animais assim, até não tem uma grande genética, mas o que é importante nesse programa, Ana,
é a assistência técnica, né, para estar perto do produtor, alguém que vai selecionar esses animais, porque embrião, a aplicação, quer dizer, tem que ter um veterinário que vai lá, esses animais têm que ser, eles ficam, esses animais têm que ser domados de uma certa forma, imobilizados para você fazer essa aplicação. Então, o programa, além do financiamento, tem essa linha o programa já contempla toda essa assistência técnica do veterinário que vai à fazenda, escolhe o animal e faz a aplicação, que faz a introdução aí do embrião? Olha, Valteno, você tem toda a razão. Assim, a gente, de fato, precisa ter um acompanhamento técnico de veterinários especializados, não só para o próprio momento da transferência, mas para a própria preparação dos animais. Esses animais precisam estar bem alimentados, precisam fazer um tratamento hormonal, a gente precisa ter esse conjunto de cuidados, né, tanto na pré-gestação como durante, mas também para projetar o depois. Pouco adianta a gente ter um animal de alta qualidade genética se a gente não tiver pastagem, alimentação adequada para depois esse animal desenvolver e desempenhar o melhor possível. Nesse sentido, a gente tem pensado em algumas alternativas. A primeira delas ainda é pautada num programa que a gente desenhou ano passado, junto com o Ministério da Agricultura e com o Ministério do Desenvolvimento Social, que é a nossa Estratégia Nacional para a Cadeia Produtiva do Leite. Nessa estratégia nacional, a gente tem o SEBRAE como um grande parceiro. A gente tem também a consciência, né, de que esse processo do PRONAF para o acesso ao crédito, para ele ser viável e ter, de fato, um aspecto estruturante, ele precisa desse processo. Então, a gente fez também a possibilidade de que esse PRONAF ele seja acessado por cooperativas. E as cooperativas, ao acessarem os recursos, né, para poder fornecer o material genético e fazer a transferência de embriões, pode fazer, inclusive, um programa mais amplo, pensando também, né, na questão da alimentação animal, da própria agroindústria. E, com isso, a própria cooperativa recebe, de parte do recurso que vai ser acessado, um percentual para ser utilizado com assistência técnica. São 5% dos recursos do crédito destinados à assistência técnica. E, aliado a isso, a gente tem nas próprias cooperativas muitos veterinários formados. Hoje a gente tem nesse processo, inclusive, uma demanda, né, nesse processo de sucessão rural, é que esses jovens que são das comunidades possam também atuar nessas comunidades. Então, esse programa vem também como uma oportunidade de emprego e de renda para esses próprios veterinários formados nas comunidades. E, aliado a isso, e por fim, pensando nesse capítulo da assistência técnica, nós temos também as próprias empresas que fornecem os embriões. Então, todo o processo de transferência, né, ele é assistido por essas empresas. As empresas que fornecem esses embriões são empresas que fazem isso em larga escala e que hoje estão muito preparados, os laboratórios estão muito preparados para seguir com isso. E a gente fez, inclusive, uma cartilha, está no site do MDA, depois a gente pode até disponibilizar o link aqui para vocês, uma cartilha que pode entrar lá no site do MDA e procurar a cartilha da transferência de embriões, que a nossa secretaria SEAB, junto com a SAF, desenvolveu, mostrando, né, quais são os cuidados, os preparos e, inclusive, dando dicas para a forma de acesso ao crédito via PRONAF. Que nós íamos perguntar, o que é mesmo, Carol? Pois é, Ana, porque é o seguinte, essa semana nós acompanhamos o assunto, né, da semana, o Plano Safra, e pequenos e médios produtores reclamam da dificuldade de ter acesso a essas linhas de crédito, né, de toda a burocracia que envolve até chegar de fato a esse valor. Como é que vocês analisam esse cenário? É um cenário bastante complexo, porque a gente vive um processo histórico, né, de endividamento desses pequenos agricultores. Para isso, né, identificando esse gargalo, nós lançamos o programa Desenrola Rural, em que os agricultores puderam negociar boa parte das suas dívidas. E a gente pede, então, que esses que têm alguma condição de endividamento também procurem. A gente entra num processo, inclusive dentro do próprio PRONAF, em que os bancos, eles adotam os seus próprios manuais de crédito. Então, o trabalho que nós temos feito desde o Ministério e contando com o apoio de muitos dos bancos parceiros, é de sensibilização e de organização e preparação para o crédito. Sensibilização dos gerentes de banco, né, dessas figuras que atuam na ponta, de fato, como agentes financeiros, mas também um processo de preparação ao crédito
pensando, por exemplo, um programa que nós temos, que é o Programa Mais Gestão, que atende cooperativas que estão buscando crédito e prepara essas cooperativas com planos de negócio e faz todo o acompanhamento. A gente tem se colocado à disposição e tem sido um pedido constante do ministro Paulo Teixeira de que a gente atenda a essas reclamações e vá em loco resolver. Então, nós temos, por exemplo, hoje uma lista bastante grande, né, de produtores que buscam o crédito, em que a gente faz o trabalho direto com a agência bancária. Então, junto com a direção dos bancos, a gente busca essas agências e busca entender quais são os gargalos. E, infelizmente, os gargalos são muito. Acessar um empréstimo e fazer esse processo via Pronaf ou via qualquer outra via, né, exige que quem está adquirindo o empréstimo tenha condições muito específicas, né? Condições de estar com o CPF desimpedido, de ter um projeto que realmente seja um projeto viável, que tenha uma condição de pagamento diagnosticada pelo agente financeiro. Todas essas questões são muito complexas e muito difíceis, mas nós estamos muito empenhados para que a gente resolva isso. Então, aos agricultores que estão com algum problema, a gente pede que também procurem os nossos canais do MDA para que a gente possa orientar da melhor maneira possível e fazer, quando necessário, essa mediação com os bancos. Né? Ana, obrigado pela sua participação aqui. Vai fazer a diferença, hein? Vai fazer a diferença no futuro. O pequeno produtor, pecuarista que quer investir em leite, ter um animal de qualidade, com ganho de leite. Vai ser uma revolução isso no campo, a gente sabe disso. Obrigado pela sua participação, bom fim de semana. Obrigada, Carol, obrigada, Valteno, e gostaria de um dia poder mostrar para vocês e que a gente produza uma matéria mostrando os resultados desse projeto, que é tão importante para a cadeia produtiva do leite. Já tô aprovado, já para nós. Primeiras vaquinhas que nascerem, ó, as primeiras vaquinhas aí que nascerem de embrião, bezerros, né? Que nascerem da transferência de embrião no interiorzão do Brasil, de preferência no Nordeste, que eu acho que no Nordeste a gente quer. Obrigado, tá? Tchau. Tchau, tchau.